Olá, olá e olá! Tudo bem, né, gente? Esse é o quadro da nossa aula, ok? E eu vou te explicar, tintim por tintim, tá bom? Vamos lá? Para início de conversa, eu vou aqui do lado pegar o pincel que eu esqueci. Agora eu tô armado e já posso brincar com vocês, beleza? Olha só, a matéria que nós vamos ver é membrana citoplasmática, também chamada de membrana plasmática, simplesmente membrana plasmática. Qual que está mais certo? Nenhum dos dois. Tá? Você pode encontrar de um jeito ou de outro. Tá? E o que esse cara faz? Nós precisamos saber em membrana, dentro de biologia celular, gente, a membrana é um dos assuntos que mais caem nas provas do Enem e em outros vestibulares também. Só que não é tudo da membrana que cai muito. Tem algumas partes que caem mais, outras partes que caem menos. Essa primeira parte, você tem que saber, até para entender mais coisas lá na frente, mas ela é menos cobrada, por exemplo, do que transporte através da membrana, tá? E nós vamos ver tudo isso nessa aula que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então, o aluno do Sinapse é um aluno que vai ter todas as informações. A informação mais cobrada é a informação menos cobrada. Você não sabe, eu não falei que ela nunca é cobrada, eu falei que ela é menos. Como a gente não sabe prever o futuro, pode ser que nesse Enem que você vai fazer, ela seja cobrada, né? Primeira coisa que nós temos que saber da membrana plasmática ou citoplasmática. O que é uma membrana? Professor, membrana é membrana. Professor, o que é membrana? Lógico que eu sei o que é membrana. Ela é a membrana que fica em volta da célula. Tá, mas ela é o quê? Vamos saber colocar em palavras isso aqui? Ela é um envoltório que está presente em todas. Galera, a coisa mais difícil que existe é você ter essa palavra na biologia, mas ela está aqui, ó. Ela está presente em todas as células. Tanto as células eucariotas quanto as células procariotas. Então, bactérias também têm membrana plasmática. Tem parede e tem membrana. Célula vegetal tem parede e tem membrana. E vírus, professor? Vírus é acelular. Zeca absurdo. Isso aqui, então, está presente em todas as células? Sim. Ela é bastante fina. Você não consegue ver isso com um microscópio comum, não. Isso você vai conseguir ver somente com um microscópio eletrônico. Aí você vai conseguir enxergar isso aqui, mesmo assim, fininho, fininho, fininho. Ela é flexível. E essa palavra que aparece direto para vocês e muita gente não sabe o que significa. Ela é semipermeável. O que é uma coisa semipermeável? Uma coisa permeável é uma coisa que permite passar de tudo. Ela é semi. Não é tudo que atravessa a membrana. Para algumas coisas ela funciona como uma barreira. Outras substâncias podem entrar, por gentileza, né? Venha, entre, fique aqui dentro, satisfeita, eu sou toda sua. Para outros, ela fala, opa, migão, você só entra aqui sob determinadas circunstâncias. E outras nem sob determinadas circunstâncias. Tá? Isso a gente vai ver com detalhe quando a gente falar de transporte. Então, ela permite a entrada, ela tem a água e outras substâncias conseguem atravessar, mas não é totalmente. Ela é semi. Alguns produtos não atravessam. Tá? Com essa função aqui, ó, de semipermeável, ela vai conseguir fazer aquilo que é o mais cobrado e mais falado de membrana plasmática. E o que é isso, professor? O que é? Ela controla
quem entra e quem sai da célula. Ela faz o controle de substâncias, ela faz o controle de entrada e saída da célula. Então é ela que vai fazer isso, a membrana plasmática. Tá? E para ela fazer isso, a gente precisa entender a estrutura dela, que a gente vai ver daqui a pouco. Vou falar rapidinho com vocês aqui. Antes, vamos ver as funções? Ela vai ter função de proteger a célula. Cuidado na hora de falar dessa função, porque isso é extremamente limitado, essa proteção. Não é como a parede celular. Dificilmente se rompe. Aqui se rompe mais facilmente. Numa osmose, por exemplo, se eu colocar ela no meio, uma diferença de concentração muito grande, ela pode se encher d'água e estourar. Ela vai fazer a comunicação de uma célula com a outra. Você já separou para se perguntar como que eu estou crescendo? Eu sou uma célula. Crescendo. Célula bem gorda. Gorduchona. Eu estou aqui com minha pança. Como é que a minha célula sabe que ela não pode crescer? Eu estou aqui, eu sou a célula. Como é que eu sei que eu não posso crescer mais porque do meu lado tem outras células? Como é que a célula sabe disso? Porque ela encosta na outra célula. Tá, e daí? Por que ela não empurra a outra, espreme, uma vai espremer na outra e vira uma bagunça? Porque existe na membrana uma forma de comunicação que é feita entre substâncias que estão do lado externo da membrana plasmática. Tá? Isso aqui quem vai fazer é o glicocálice. Tá? A gente vai falar dele depois. E algumas proteínas também. É nessa comunicação também que você vai ter o reconhecimento dos anticorpos reconhecerem alguns antígenos. E aí vai entrar toda aquela história do porquê que as nossas células de defesa normalmente não atacam as nossas células. Por que que a minha célula não ataca o meu fígado? Hã? Porque ele reconhece o meu fígado, existe uma comunicação ali. Hã? Então essa comunicação também pode ser vista como reconhecimento celular. E o principal que a gente mais fala, e é o assunto disparado, o que mais cai sobre biologia celular. Né? Sempre que a gente falar de biologia celular, falar de membrana, eu estou longe para você poder ir ver no seu quadro. Sempre que a gente falar disso aqui, eu estou falando de transporte. E sempre que eu falar de transporte, esse é o assunto mais cobrado de vocês. Aqui eu tenho uma célula com um núcleo. Eu achei que era um ovo. E ficou parecendo. Né? Tá aqui uma célula. E aqui ó, é a nossa membrana plasmática. Isso aqui é a membrana plasmática. Tá? Finge que eu recortei aqui, dei um zoom e aumentei a nossa membrana plasmática. E a gente vai descobrir que ela é formada por uma bicamada lipídica. Ela é formada, para de olhar para minha bunda. Ela é formada por uma bicamada, ou seja, duas camadas. Não tô vendo, professor. Uma, duas. Duas camadas de lipídios. Então a gente fala que ela é uma bicamada lipídica. E a gente também fala que ela é uma membrana lipoproteica. Lipo de lipídios, proteica de proteica, né? Gente, essa parte é externa, essa parte é interna. Como é que você sabe, professor? Do lado interno, eu não tenho esses carinhas aqui, que são os glicocálix. Então aqui eu tenho a parte externa e aqui a parte... Sai da frente aí, ô seu interna. mané! Beleza? E esse nosso coleguinha aqui é o glicocálice. Esse aqui
cabeçudinho com as pernas finas, tá? Esse cara aqui é o nosso fosfolipídio. Então você vai ouvir falar também que a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Tá certo, ok. O que é um fosfolipídio? É um lipídio composto, né? Onde eu tenho um fosfato. Isso aqui é a parte fosfato. E esse fosfato, ele gosta da água. Ele não se importa em estar em contato com a água. Ele até se atrai, então ele é hidrofílico. Ok? Ele é hidrofílico, amigo da água. Já o outro é mais ou menos igual criança. Já reparou que toda criança é uma luta para tomar banho? Tudo bem que depois que entra no banho também não quer sair mais, né? Mas esse cara aqui, ó, tá? Essas perninhas aqui são os ácidos graxos ali que vão se ligar. Então esse cara aqui, ele é um ácido graxo. Não é graxo não, tá, gente? Graxo mesmo, de graxa. E esse cara ali, ele detesta água. Então ele é hidrofóbico. Ok? Um é hidrofílico, o outro é hidrofóbico. Pode dar seu print aí na tela à vontade agora. Por conta dessa característica hidrofílica e hidrofóbico, é que você vai ter nessa brincadeira a formação da célula. E é por isso que ela precisa ter duas camadas. Para que aqui no meio, onde tem essas perninhas, que são os ácidos graxos, aqui no meio ela possa estar protegida. Só que tem um problema nessa brincadeira. Se essa parte do meio é hidrofóbica, ou seja, ela repele a água não consegue entrar através da membrana passando pela camada de lipídios. Se ela fosse formada somente de lipídios, não ia ter vida, porque como é que você ia viver sem água? A água não ia conseguir entrar na célula, ela ia ficar isolada. Quem está dentro fica, quem está fora fica lá fora. Como é que resolveu esse problema? Não só a água, tem outras substâncias também que não iriam conseguir atravessar. Ela resolveu esse problema com proteínas. Tem as proteínas transmembrânicas, que vai de um lado ao outro, e essas intermediárias, que só ficam numa parte, não vai de um lado ao outro, né? Só que essas proteínas, elas não são fixas. Isso funciona como se a gente tivesse... Sabe quando tem aquelas festas de gente rica na piscina? E aí tem aquele monte de bola colorida? É mais ou menos aquilo ali. Aquilo ali é bom para pobre cair, né? A gente que é pobre, chega nessas festas de rico, a gente acha que aquilo é chão também, né? Sai andando, afunda ali. É armadilha de pobre que chama aqui. Você anda e fala, cai lá dentro. Aquilo ali lembra muito, se você olhar a sua membrana de cima. A gente chama de mosaico fluido. Imagina um monte de bolinha branca e algumas bolas azuis. Se eu mexer na água, as bolas azuis trocam de lugar, elas se movimentam ali, tá? Então é aquela coisa fluida, não é aquele troço fixo, igual um muro, não. Tá? Isso é a membrana plasmática. E aí nós temos então que a membrana plasmática, ela também é lipoproteica. E são essas proteínas que permitem a entrada e saída de água por uma proteína, inclusive, muito específica. Não vão te cobrar isso. Você pode usar isso só para poder se gabar com seus colegas, que são as aquaporinas. A água atravessa, libera hidrogênio, participa de outros processos. Não vamos entrar aqui agora, não. Tá? E além disso aqui, nós temos do lado de fora esses carinhas aqui que são os glicocálice,
Né? Você pode achar também escrito como glicocálix, né? No lugar do CE, você vai achar um X, mas não é comum não, mas pode encontrar. Esse é o barulho do portão fechando. Eu não estou na cadeia, mas parece. Aqui em casa o portão lá é igual cadeia. E aí nós temos esse glicocálix, ou glicocálice, né? É porque eu estudei em livros em inglês, e aí eu sempre me confundo. Ai, é difícil conseguir, né, desvencilhar da riqueza, né, intelectual. Então, assim, às vezes eu confundo com o português, mas o glicocálice, ele é formado por carboidratos. Isso mesmo, né? Carboidrato. Polissacarídicos. Ok?